Seja bem-vindo, aprendiz! Mais uma segunda-feira e hoje, 11 de dezembro de 2023, realmente uma segunda-feira aí no nosso calendário convencional, mas para a gente que está descobrindo como as coisas realmente funcionam, é sempre segunda-feira, porque na verdade é sempre hoje e hoje é o dia e a oportunidade que a gente tem para fazer alguma coisa diferente, para plantar novas sementes, né? Para fazer as colheitas, porque plantar é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, para fazer as colheitas que a gente tem que fazer e realmente direcionar a nossa vida para aquilo que para aquilo que você acha que interessa, né? Para aquilo que você acha que merece. E isso é uma das coisas mais importantes que tem. O que você realmente acha que você merece? E aí a gente volta na questão da identidade e do propósito. Então, a partir do momento que você entender que assim como eu, você é um filho de Deus feito à imagem e semelhança dele, né? E como Deus é o rei, é ele que fez tudo, é ele que governa, né, sobre todas as coisas, você como descendente direto, você tem esse direito. A grande questão é, você está exercendo esse direito? Você se preparou para reinar, para governar? Então, esse questionamento ele tem que estar todo dia. Por quê? Porque o hoje, né, na verdade, ele é o único dia que existe. E se você parar para pensar, as noites, elas são nada mais do que intervalos que dividem esse único dia que a gente tem. Então, se a gente chama de todos os dias, né, na verdade é esse único dia e a gente tem várias oportunidades entre esses intervalos que a gente chama de noite, de exercer esse governo, né, de realmente aprender e exercer, né, e conseguir fazer tudo o que é preciso para governar. Vamos colocar dessa forma para não ficar mais enrolado. Então, assim, você já descobriu que você tem esse direito? Você já descobriu que você tem essa capacidade dentro de você? Ou na verdade você nem sabe quem você é? E é exatamente sobre isso que eu queria falar, né? A reflexão que eu queria fazer hoje com vocês. A gente está vivendo muitas vezes uma vida aonde o que realmente somos ou quem realmente somos está simplesmente escondido, está enterrado, né? E muitas vezes a gente nem sabe que tem a capacidade de descobrir esse tesouro. Então, eu sinceramente eu não vou lembrar. Eu vou entrar nesse processo ainda de me conectar com a palavra, de localizar, né, cada uma das parábolas aí que existem na palavra, na Bíblia. Ainda não estou nesse processo, mas é o próximo passo aí, está muito próximo. Mas eu vou escutando e vou assimilando as principais ideias, né? A diferença é que lá as coisas estão organizadas. Mas a história é a seguinte, como o Pablo colocou para a gente hoje no 459, a glória de Deus está em enterrar as coisas, enterrar todas as coisas. E a glória do homem está em descobrir essas coisas. Então, do mesmo jeito que tudo que a gente tem foi fruto da terra, tudo que a gente tem do ponto de vista material é fruto da terra, né? Esse celular ou esse computador que você está usando aí para acessar esse vídeo é um conjunto de elementos químicos aí baseados em silício e lítio, até por causa da bateria. Essa casa que você está aí, as paredes foram areia e pedras que foram extraídas do solo de alguma forma. A comida que você come, se for carne, esse animal ele consumiu as plantas e essas plantas elas extraíram todos os nutrientes do solo para poder se constituir e assim todas as coisas que existem. Então, de alguma forma, a evolução que a gente consegue é extraindo coisas que estão enterradas, é indo buscar essas coisas, processando, como eu já disse outras vezes,
agregando valor e fazendo a riqueza desse ecossistema, vamos chamar assim, aumentar. E é por isso que a tendência natural desse organismo que a gente vive, né, chamado Terra, é evoluir, desde que nós, como seres governantes, vamos dizer assim, conseguimos estar exercendo essa capacidade o tempo todo. Então, se a velocidade de evolução do ser humano ela está muito lenta, né? Apesar de um crescimento exponencial da nossa tecnologia, etc., mas se a evolução espiritual nossa, se a evolução em todos os sentidos ela está muito lenta, tem a ver justamente com a questão de que nós não descobrimos ainda tudo que tem que ser tudo que tem que ser descoberto de uma forma mais rápida, mais eficiente, a gente pode dizer. E se você vira para mim e fala, pô, mas Martinatti, a evolução da tecnologia foi exponencial. Nos últimos 5 anos, 10 anos, a gente evoluiu muito mais do que a ciência evoluiu na Terra, desde que começou a história do homem. Eu falei, eu concordo plenamente, mas também a gente teve uma explosão exponencial da densidade demográfica dessa Terra. O que significa isso? A gente tem muito mais gente pensando. Então, se todo mundo pensa e descobre um pouquinho, na hora que você soma tudo isso, é exponencial. Agora, imagina onde estaríamos, né? Qual seria a nossa realidade, a realidade de cada um individualmente, se todos nós conseguíssemos desenterrar e agregar valor a essa matéria-prima que está escondido e que a gente nem sabe que existe. Você não sabe quem você é, você não conhece a sua real identidade e seu propósito. Imagina se todos conhecêssemos 10%. É incalculável diante da nossa percepção atual, né, da nossa capacidade de assimilar informação, é incalculável o resultado que a gente teria. Estaríamos aí teletransportando, a gente não ia precisar de transporte, estaríamos aí com telepatia, conversando, percebendo as pessoas, estaríamos nos descobrindo e descobrindo que você, como filho de Deus, você tem ao seu lado outros filhos de Deus, ou seja, somos todos irmãos. E de certa forma, toda sorte de preconceitos que a gente vive não faria o menor sentido. E aí sim a gente estaria literalmente vivendo alguma experiência que a gente podia chamar que seria a chegada da Era da Luz, entendeu? Se você imaginar que essa luz é deixar de viver as trevas do conhecimento, ou seja, é realmente fazer essas descobertas. E aí, partindo para uma coisa mais prática, sem ficar filosofando aqui, eu pergunto para você, quem você realmente é? Você já parou para olhar no espelho e falar, quem é você que está aí dentro que eu não te reconheço? Por que eu pergunto isso, né? Porque se você parar para pensar e olhar a sua vida de fora e falar, por que você veste essa roupa que você está vestindo? Por que você torce para o time que você torce? Por que você gosta azul e não do amarelo? Por que você gosta do verde e não do vermelho? Enfim, por que você come as comidas que você come? Por que você assiste TV, se você ainda pratica esse hábito, né? E você assiste as coisas que você assiste? Enfim, por que você lê as coisas que você lê? Por que você foi fazer a faculdade, se você fez, ou estuda as coisas que você estuda? Se você parar para pensar em todas essas perguntas que te fazem ser quem você é hoje, quais são as verdadeiras respostas? Foi você que escolheu? É essa que é a pergunta importante. Você escolheu realmente a vida que você tem?
Você escolheu viver essas experiências, né? Esse estilo de vida por vontade própria ou escolheram por você? Bom, essa é a questão. Por que eu falo isso? Porque quando a gente nasce e vem para esse projeto, né? Quando a gente assume nosso papel nesse teatro e começa a desenvolver, a desenrolar ele, a gente vem com uma programação para esse Android com um HD limpo de certas formas. Ou, se a gente for fazer essa analogia, o HD tem partes ali que são inacessíveis, né? Tem a parte essencial dele, o sistema operacional dele, muitas vezes a gente desconhece, a gente não tem acesso, a gente não tem essas chaves, porque faz parte do nosso contrato. Tem gente que tem mais acesso, tem gente que tem menos. Não é essa a história de hoje, mas vamos pensar dessa forma. Você vem como uma grande tela para ser pintada uma obra de arte. A grande questão é a seguinte: apesar de você ser o responsável por essa obra de arte, quando você chega, você não sabe nem pegar nos pincéis. Você não sabe desenvolver a tinta que você precisa. Você às vezes até tem vontade, mas não sabe como. E como você aprende? O primeiro processo de aprendizado que a gente vive é a imitação. Então, dependendo do ambiente que você veio, dependendo das pessoas que conviveram com você, principalmente na primeira infância, vamos falar assim, dependendo de qual é a sua família, com quem você passa mais tempo, quais as experiências que você viveu, você começa a aprender formas de começar a desenhar essa tela, essa grande obra de arte que vai ser a sua história, a sua vida. O grande problema é que, como a gente não tem esse discernimento, a gente vai repetir padrões daquele ambiente que a gente vive, daquele ambiente que a gente veio. Então, será que hoje as coisas que você vive são as coisas que você escolheu viver ou que escolheram por você? Por conta da família que você teve, por conta do ambiente que você viveu, né? A escola que você frequentou, os amigos que se aproximaram, né, de você ou que você se aproximou deles. E aí, quando você para pensar e tem a honestidade de olhar para dentro de você, talvez você vai entender que a grande, e aí eu tenho que repetir a palavra, a grande maioria das suas escolhas não foram escolhas suas. E aí, quando você cresce, vamos dizer assim, e chega em algum ponto da sua vida, né? E vamos dizer, quando você assume que você atingiu a sua maioridade, se é que você vai atingir a sua maioridade, mas aí para você que está escutando esse vídeo, né, já estamos com 13 minutos aí, para você que assistiu outros vídeos meus, para você que tem mentores, tá? Como eu tenho vários, e você está buscando alguma coisa porque existe um incômodo dentro de você, e muitas vezes você pode até ter conquistado diversas coisas materialmente falando, você já tem uma família formada, você já está com uma estabilidade, e aquilo está te incomodando porque existe um vazio dentro do teu peito, aí no teu coração, que você não consegue preencher, você começa a fazer essas perguntas. Então, para você que está aqui, eu arrisco falar que você entende muito bem o que eu estou te falando. E aí, de novo eu te pergunto, será que você fez as escolhas por você mesmo? Ou será que por um medo, né, de decepcionar pessoas, de criar algum tipo de conflito no ambiente que você vive, com a sua família ou no seu trabalho, você optou por aceitar uma condição pré-existente só para não criar conflito ou atrito? E assim, eu arrisco falar que 100% das pessoas que estão aqui, né, e eu acho que se não for para falar 100% das pessoas no mundo, é porque a gente tem que pedir uma ajuda aí para a estatística
e dizer que sempre pode ter um ou outro, né? Que existe um ou outro que não vai dar o 100%, mas assim, vamos considerar que todo mundo veio aqui e passou por esse processo. Alguns já se despertaram e estão começando ou já estão evoluindo nessa condição. Os mentores que você vem se identificando e que estão te ajudando a preencher esse vazio são pessoas que dentro daquela condição já encontraram as suas próprias respostas e estão ajudando você a encontrar a sua. Assim como eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque hoje eu começo a fazer descobertas que, de repente, eu olhei, comecei com um questionamento, mas por que eu faço isso desse jeito? Por que eu como as coisas que eu como? Por que eu leio os livros que eu leio? Por que eu assisto as coisas que eu estou assistindo, né? E aí, de repente, eu me peguei literalmente mudando esses hábitos. Por quê? Porque essas escolhas não são minhas, não foram minhas. Mas, diante do meu processo, eu comecei a também entender e, mais importante, me perdoar por essas escolhas. Perdoar as pessoas que escolheram por mim. E aí, dentro dessa atitude, tudo começa a ficar mais leve. E eu não estou dizendo, de novo, que é fácil. Nenhum processo é fácil. Eu falei ontem, né, da transformação. A transformação exige transpiração, exige você colocar energia, né? E se você quer mais detalhes sobre isso, volta lá. Mas o que eu quero dizer hoje é o seguinte, olhe para dentro de si e faça exatamente essa pergunta. Quem escolheu isso que eu estou vivendo? Fui eu? Ou alguém escolheu por mim? Ou eu fui influenciado, né? Que no final dá na mesma situação, alguém acaba escolhendo, algum ambiente acaba escolhendo por você. E eu vou te dar um exemplo muito prático, tá? Eu nunca, lá no passado, eu nunca gostei de cebola. Eu tirava a cebola da salada. Uma coisa muito louca, entendeu? E, louca, mas enfim, a gente veio evoluindo e de repente, em algum momento, quando eu passei a fazer essas perguntas, e faz muito pouco tempo, eu me descobri gostando de cebola crua na salada. Percebi que diversos sabores eu arrisquei experimentar, deixando a minha mente limpa para poder viver aquela experiência. E para mim fez sentido que cebola crua na salada, em algumas comidas, ela realça o sabor de tudo. Eu não sou de beber, eu não sou aquele cara que você vai encontrar no bar e não vai me ver aqui comprando alguma coisa de bebida para consumo próprio. Mas em algumas oportunidades que eu tenho ali, né, a condição de provar, de degustar alguma coisa, eu descobri que eu gosto de cerveja IPA. Para quem conhece cerveja sabe que é uma cerveja amarga. Por quê? Porque com determinados alimentos, quando você toma uma bebida amarga, ela realça o sabor desse alimento. Foi uma descoberta minha. Então, assim, para quem assim viveu um politicamente correto, que não, eu nunca vou tomar isso, não sei o que lá. Quando eu passei a experimentar, fez sentido. E aí vem uma outra observação importante. Não é porque você, de repente, se descobriu e agora eu vou experimentar tudo para ter as minhas próprias experiências, que você precisa repetir os erros dos outros. E quando eu falo isso, eu falo para determinadas drogas, né, que a gente sabe que existem em todos os sentidos, né, que você já sabe que o resultado vai ser ruim, porque já se conhece cientificamente o poder de certos vícios, né, dentro do teu processo neurológico. Se você consumir drogas, aquilo vai te causar um pico de euforia, né? Esse pico de euforia regula o seu sistema dopaminérgico, o seu sistema joga o teu basal lá para baixo, você vai cair numa deprê, a deprê precisa de mais estímulo porque teu sistema está hipersensibilizado.
e está subsensibilizado, vamos dizer assim, né? Ele está pouco sensível, e aí você aumenta a dose, aquele aumento de dose te dá um pico mais alto, aquele pico te joga mais para baixo, e assim, todos os vícios funcionam dessa forma. Isso é cientificamente provado. Isso é uma programação desse androide de carne e osso que a gente está usando para manifestar a nossa existência aqui. Então, se você vai trilhar os passos de alguém que chegou num lugar ruim, desculpa, mas acho que a palavra mais correta é você está sendo idiota. Porque o preço vai ser muito alto por isso. E aí, o que está acontecendo é que a sua mente está dominando sobre a sua alma. O teu corpo, as reações fisiológicas do teu corpo, você não está sendo forte o suficiente para subjugar isso. E você vira escravo das suas dores, né? Das suas mágoas, das suas experiências ruins, né? E com isso, você fica dominado pelos outros. Porque, de alguma forma, as pessoas que te machucaram, as pessoas que te magoaram, as pessoas que causaram algum dano na sua vida, você não entende que a tua capacidade de governo é muito maior do que isso, você fica governado por essas emoções. Por exemplo, eu falei da questão física, né, fisiológica, e agora eu estou falando da questão emocional. E aí o que acontece? As coisas que fizeram com você passam a ser um fardo que você carrega, e como você não tem a noção exata da sua identidade, de quem você é, do poder que você tem, você passa a ser governado por isso. Por quê? Porque dentro dessas mágoas, você precisa carregar a justificativa para te manter na condição de vítima. Olha o que fizeram comigo. E essa dor, como você não consegue governar sobre ela, como você não consegue governar sobre as suas emoções, elas passam a governar sobre você. E aí, você não tendo a capacidade de assumir a autorresponsabilidade pela tua vida, porque quem governa é responsável, então se você não consegue assumir essa responsabilidade, você precisa achar um responsável. E você terceiriza isso. O problema é que quando você passa a responsabilidade para o outro, você passou o governo para o outro. E aí quem te governa são suas emoções, são as pessoas que te magoaram, são as pessoas que pisaram na bola, são as situações que aconteceram com você, e você passa a olhar para trás. Você vive em função do seu passado. E com isso, você está plantando sementes do teu passado. E lá na frente você vai olhar e vai ter mais do que você já tem que você não gosta. Pegou a chave? Ou seja, como que você sai dessa realidade? Você tem que plantar sementes diferentes. Você tem que olhar para a sua vida e se enxergar como um governante. E aí eu te passo uma outra chave. Já disse isso antes, mas vocês vão escutar, eu não vou ficar repetindo, tá? Eu também estou evoluindo nesses vídeos, eu estou com uma luz diferente aqui. Um dia eu vou botar a capa no vídeo, cada hora vocês veem uma coisa que o YouTube coloca, né? Às vezes não estou nem eu que estou na capa, mas enfim. O que eu quero dizer é que pega essa chave, não é a sua vida, ela não é o que fizeram com você. Para você governar sobre a sua vida, é o que você faz com as coisas que fizeram com você. Isso vai definir a sua vida. Por quê? Porque se você olhar e se sentir somente a vítima na situação, se isentar, né, da responsabilidade de estar nessa situação, você vai ser governado pelos outros. E se a gente olhar, tá? E ontem eu estava conversando com a Fabi, né, com a minha esposa é astróloga, e tem gente que acredita ou não acredita, então eu vou resumir da seguinte forma: não importa se você acredita ou não acredita, a astrologia é um grande manual de instruções.
E quando a gente fala manual de instruções, se você pensa no palco da vida, a astrologia ela vai definir o cenário, como que o cenário muda de um lado para o outro. E a tua astrologia pessoal, nos diversos ramos que estudam astrologia, ela é o manual de instruções desse veículo que você está usando. E por muitas vezes dentro da tua história, a astrologia vai te colocar em situações desafiadoras, vamos dizer assim. Aí você fala, mas então isso não é justo, porque Deus deu uma história para um e outra história para outro. Se liga, uma novela, uma peça de teatro, uma apresentação, ela tem que ter atores diferentes para te causar ou te proporcionar uma experiência mais completa. E hoje você vive isso. Então qual é o seu real papel? Que você é filho de Deus e um governante, isso é fato, mas qual a sua função dentro dessa história? E talvez a tua dificuldade, aquele momento difícil que você passou ou está passando, ele é simplesmente uma experiência para você assimilar, processar, superar e transbordar. Você pode ser o exemplo. Você pode não, você deve, como governante, você deve ser o exemplo de superação para os outros. E aí a gente começa a despertar mais pessoas. E aí a gente começa a assumir nosso papel. E aí o universo conspira. E aí você prospera. Não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo que você não vai ter problemas. Eu estou dizendo o que você faz com esses problemas é a diferença do resultado que você vai ter na tua vida. E é por isso que eu estou aqui transbordando, e é por isso que eu estou aqui dividindo essa informação que eu acesso, né? Porque eu não tenho roteiro para falar. Eu escuto um mentor às 4h59 da manhã, eu escuto esse mesmo mentor com outras pessoas envolvidas de outro assunto às 7, 8 horas da noite, e eu opto por pegar esse tempo e transbordar com vocês. Para mim já está fazendo efeito. E eu espero que vocês também sofram as consequências de escolher evoluir. Porque com certeza é isso que a gente veio fazer aqui. E se você começar a se mexer e começar a incomodar, não tem jeito. É como se você fosse um diamante enterrado, é como se fosse uma pedra preciosa. Para você sair de onde você está, ser lapidado, né, que significa desgastar, aparar as arestas e se transformar numa joia, tem que passar pelo desgaste necessário, tem que passar pelo sofrimento necessário. Mas se você entende que isso faz parte do processo, você continua, você entende que você é resistente a isso, você entende qual a sua função e você transborda. Aí você está no teu propósito e aí o universo conspira para você ter cada vez mais. Profundo, aprendiz. Eu só posso dizer que eu estou muito feliz da oportunidade de transbordar isso com vocês. Se isso faz sentido para você, tenha total liberdade para passar essa mensagem adiante, tá? Se isso não faz sentido, não tem problema, a tua fase é outra, vai buscar os teus mentores para continuar de alguma forma preenchendo esse vazio no teu peito e com certeza juntos a nossa peça, o nosso teatro vai ser muito mais rico e produtivo nesse mundo. É isso? Então partiu aproveitar a segunda-feira e a gente se vê amanhã. Fui, aprendiz!